Olá, olá, pessoal do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para a gente fazer o conteúdo da avaliação desse terceiro bimestre. Os capítulos a serem estudados são capítulo 19 e capítulo 20. Vamos começar, então, aqui pelo capítulo 19, Expansão e Ouro na América Portuguesa. Eu vou ser bem objetivo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos direto a alguns pontos aqui. Essa imagem que a gente tem é a imagem de Ouro Preto. Ela é importante para a gente pensar essa questão do ouro na América Portuguesa, que é o Brasil, né? Então, a gente vai falar bastante dessa cidade de Ouro Preto. Então, vamos lá. A gente vai falar que a gente precisa compreender o processo de colonização portuguesa, né? Para chegar na questão do ouro. Os portugueses, quando chegam no Brasil, eles ficam ali na costa brasileira, que é o litoral brasileiro, e só ali no século XVII, no século XVIII, que eles vão adentrar para o interior do continente, né? E chegar em Minas Gerais. Então, a primeira fonte de riqueza dos portugueses no nosso território foi o pau-brasil, a segunda, a plantação e extração da cana-de-açúcar e produção do açúcar, e só depois que vai aparecer as Minas Gerais, tá? Então, a gente tem um processo longo até os bandeirantes aqui de São Paulo conseguirem desbravar essas terras e chegar até onde hoje a gente conhece como Minas Gerais, principalmente a cidade de Ouro Preto. Aqui a gente tem o texto Os Soldados apresentando para a gente a questão das fortalezas que eram construídas nos litorais para frear o avanço dos piratas, né? Então, franceses, holandeses, ingleses também estavam navegando por aqui no século XVI, buscando essa riqueza dentro do processo europeu que eles chamam de mercantilismo, de acúmulo de riqueza, né? Formação de colônia faz parte do mercantilismo, assim como também acúmulo de pedras preciosas. Então, aqui a gente tem alguns fortes, eu não vou detalhar muito, o que importa para a gente é o motivo por qual eles existiam e ainda tinham funcionamento nessa época. Quando a gente fala aqui dos jesuítas, na página 392, a gente tem que saber que também dentro desse processo de expansão territorial e de colônias, está junto uma proposta de expansão da fé cristã católica, porque nós, nesse período, já estamos na resposta católica às reformas protestantes. Então, a gente tem aqui uma resposta da Igreja Católica expandindo a fé, criando grupos de missionários que vão junto com as expedições marítimas, levando os jesuítas para a conversão das pessoas nesses territórios invadidos pelos europeus. E no Brasil não foi diferente. A grande questão é como que vai se dar essa relação entre jesuítas e os povos nativos. Vamos falar aqui na questão do Brasil dos povos indígenas. Observem esse mapa que está aí na tela de vocês, e um monte de cruzinha. Essas cruzinhas, se você olhar na legenda ali, vai estar escrito missões portuguesas e missões espanholas. A gente precisa saber o que são essas missões. São centro de colonização, onde eles pegavam esses povos originários, aldeavam eles por ali e passavam a educá-los conforme a cultura europeia, seja espanhola ou seja portuguesa, né? A grande questão é, e a comunicação entre esses povos? Como que funcionavam? Se os indígenas não conseguiam entender o português e os portugueses também não conseguiam entender os vários e diversos idiomas dos povos originários. A grande questão aqui vai ficar por conta de alguns estudiosos que por alguns longos anos estudam o idioma ou alguns dos idiomas indígenas, especialmente o tupi. Então, essa aproximação dos jesuítas vai dar a partir dessa comunicação baseado no que a gente vai entender hoje como tupi, tá? Então, a aproximação vai se dar a partir da língua, mesmo ali no início, com todas as dificuldades de compreensão,
os portugueses vão tentando entender o que significa e depois traduzindo para o português, e depois só lá na frente que vai se forçar a utilização do idioma português. Mas no início ali não tem como, né? As pessoas precisam se comunicar e o que eles têm é tentar aprender um pouco da comunicação que os indígenas têm. Então vai surgir aí o que a gente hoje conhece como Tupi-Guarani, tá? Então, mais ou menos esse papo que vai desenrolar ali para os jesuítas se aproximarem dos indígenas, tá? Também, nessa questão indígena, é muito importante, eu acho que aqui é um ponto muito caro para o Brasil, né, quando fala do povo indígena, e por isso é uma questão que eu gosto de trabalhar e de colocar em avaliações para a gente fazer reflexões, então já fico dando uma dica aqui sobre pensar essa questão da existência indígena. A gente também tem que pensar a atuação desses indígenas no período colonial, né? Como que eles fizeram essa atuação? Primeiro, é muito comum a gente ver que alguns indígenas fizeram alianças com alguns europeus, indígenas que fazem alianças com portugueses, indígenas que fazem alianças com franceses, e também é importante a gente lembrar, e necessário lembrar, que os povos indígenas, muitas vezes, eles tinham conflitos entre si. Então, os povos europeus, eles vão entrar dentro desse processo compreendendo essa diversidade dos povos originários e se aproveitando dessa diversidade, desses conflitos já existentes entre os povos originários, para conseguir fazer as alianças e enfraquecer cada vez mais os povos nativos, tá? Então, é importante a gente pensar que haviam rivalidades entre povos indígenas que vão fazer alianças com povos europeus e manter essas rivalidades entre esses povos nativos, e povos nativos também versus povos europeus, tá? Seguir mais um pouco, a gente tem a revolta de Beckman, que depois eu converso com vocês sobre isso na aula, eu vou pular porque não vou cobrar na avaliação. A respeito dos bandeirantes, eu preciso explicar para vocês quem são, como que acontece, e esses caras são os caras que são responsáveis por ampliar o mapa do Brasil. Então, qual que é a proposta nesse contexto aqui? Deixa eu só dar uma pausinha aqui, eu já volto. Vamos lá, desculpa aí, eu tive que dar uma pausa, mas já estou de volta. Deixa eu só organizar aqui para a gente continuar. Então, os bandeirantes são os caras que falam que nós ampliamos o mapa do Brasil. E, de fato, sim, o Brasil era separado, o território entre América Portuguesa e América Espanhola pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Se a gente pegar a divisão desse mapa e atualmente olhar o mapa do Brasil, o Brasil é muito maior do que aquela América Portuguesa definida pelo documento. Ao que se dá isso? Os bandeirantes recebem esse nome porque carregavam bandeiras. Essas bandeiras, elas eram independentes e muitas vezes, mas também às vezes financiadas pelo governo português. Como que acontecia isso? Juntava um grupo de pessoas e ia explorar, ia para o meio da mata tentar encontrar riqueza. Isso a gente já está falando do século XVIII. Então, eles levavam indígenas escravizados, iam com bandeiras, iam desbravando, andando para o meio do continente, tentando encontrar algum tipo de riqueza. Até que conseguem chegar a Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, e encontrar pepitas de ouro facilmente lá, e aí começa o processo de exploração nesse território. Então, São Paulo é o lugar da onde partem essas bandeiras, e haviam bandeiras de alguns tipos. Primeira, a bandeira de caça ao índio, ou ao indígena. Então, eram bandeiras que tinham como objetivo caçar indígenas e transformá-los em escravizados, tá? Então, um tipo de bandeira. Outro tipo de bandeira, sertanismo de contrato. Então, aqui a gente vê que são bandeirantes financiados por fazendeiros para destruir, né, o mercado do outro. Então, essa concorrência desleal do mercado faz com que uns bandeirantes, se eu tenho um concorrente, eu sou muito rico na época, eu pago esses bandeirantes para ir destruir
o meu concorrente para eu ficar com o mercado livre só para mim. E aí, o que a gente vai focar aqui, que é as bandeiras à busca de ouro e diamantes. Aí a gente, perdão, a gente tem um mapa que eu gostaria de comentar com vocês. Aqui está a linha do Tratado de Tordesilhas, ó. Então a parte direita aqui era Brasil, essa outra aqui era América Espanhola. E as bandeiras vão sair entrando para o meio dessa mata. Lembrando, não existe fronteira, uma linha no chão dividindo isso. Então os bandeirantes não sabiam que estavam ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas quando a gente tem esse momento aí, tá? Ouro e fome. Esse texto aqui vai falar para a gente desse processo de quem minerou nem sempre ficou rico, porque focava tanto na mineração e por algum período não encontrava, que às vezes passava fome, porque não plantava, não tinha ali providências próximas que pudesse suprir a necessidade de alimentação ou mesmo de vestuário, tá? Então a gente tem aí uma alimentação muito precária, que a gente tem já o século XVIII, a data mais ou menos a partir de 1720, e algumas regiões vão começar a dar suporte para Minas Gerais nessa questão de alimentação, vestuário e também animais de transporte. Temos que lembrar que naquela época era necessário tirar o ouro de Minas Gerais e levar para o Rio de Janeiro, e esse transporte era feito tudo a partir de trações animais, tá? Então a gente vai chamar esse momento de corrida do ouro, né? E a partir do momento que o governo português fica sabendo disso, vai entrar esse texto aqui, que é a disputa pelas minas. E não somente a disputa pelas minas, também a gente tem a fiscalização. Vamos falar da disputa. Uma guerra importante que acontece é a Guerra dos Emboabas. Por quê? Os bandeirantes encontram o ouro, os portugueses falam que é deles. E aí a gente tem uma disputa entre os paulistas e os portugueses. Obviamente, nessa Guerra dos Emboabas, os portugueses vencem, porque estão ao lado da coroa e têm mais capital para poder investir na guerra. E aí os portugueses, ao dominar a região, eles agora precisam organizar, né, a exploração e controlar essa exploração. Então, é dentro dessa fiscalização que se cria aí a Intendência das Minas, que está em negrito aqui também. Qual é a ideia da Intendência das Minas? Controlar tudo que é extraído de ouro para o governo português saber dividir os lotes, divide a terra, quem é que vai explorar qual terra, e depois quanto você está tirando para o governo português saber e dar a sua parte. A gente tem aí um dos impostos que é chamado o quinto, né? Que 20% de todo o ouro extraído era da coroa portuguesa. Então, 20% do que todos encontravam era da coroa portuguesa. Logicamente que no início, quando você encontra muito, isso parece pouco, mas depois isso vai se tornando escasso. Aí o governo português vão criar algumas formas de controlar isso. Então, tudo que é extraído já é tirado o quinto dos portugueses e já é feito barra. Por que que já fazem a barra? Já fundem, né? Chama casa de fundição, que vai fundir o ouro. Porque as pepitas pequenas ficavam muito fácil de ser roubadas. Então, tudo que saía naquele dia já fazia, já fundia, já deixava numa pedra maior para não correr, ou para correr menos risco do roubo desse ouro na região, tá certo? Então, aqui a gente está falando da fiscalização, da casa de fundição que a coroa portuguesa cria nessa região. Uma outra coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte: com o tempo, o ouro foi faltando e os portugueses criaram uma outra coisa que é chamada derrama. É por causa disso que vai acontecer uma revolta lá, que vocês vão conhecer o personagem chamado Tiradentes. A derrama era o seguinte: o governo português achava que estava recebendo pouco ou que estava sendo enganado. Então ele fala o seguinte: de tudo que vocês colherem, ou colherem não, minerarem, vocês têm que me dar um quinto. Mas no ano
o mínimo que eu aceito é X. Se vocês não atingirem essa quantia, o governo português vai na sua casa e vai pegar bens seu que dê o valor que os portugueses acham que você tinha que pagar. Então, esse é a derrama. Isso vai causar um desconforto na elite da época, nos caras que eram donos de escravizados e trabalhavam com mineração. E é aí que vai acontecer o que a gente vai chamar de inconfidência mineira ou conjuração mineira, que é uma traição à coroa portuguesa, que o destaque vai ser para o personagem Tiradentes, que vão se revoltar contra a coroa portuguesa por causa da cobrança dos impostos, tá? E lógico, esse processo vai ser longo, né? Então não é aqui, ó, tá falando da casa de fundição, a diamantes e descoberta do controle, então aqui, ó, a intendência das minas que eu citei para vocês, todo esse processo, né, de fundição e de mandar os caminhos do ouro e diamante, que vai sair de Minas Gerais e até o porto de Paraty, no sul do Rio de Janeiro, já divisa de Ubatuba, aqui em São Paulo. Isso fez com que o Brasil ficasse tão rico que a capital, que era Salvador, passa a ser transferida para o Rio de Janeiro para ficar mais fácil de fazer o controle da riqueza. Também consolida um mercado interno, desenvolve vida urbana nessas regiões por onde o ouro passa, né? E a gente tem aí nessa região do transporte, que a gente vai chamar de Estrada Real, que é de Ouro Preto até Paraty, no Rio de Janeiro. Essa Estrada Real ela vai ser toda povoada, porque é o lugar onde passa transporte, então é o lugar onde pessoas passam, é o lugar que dá para desenvolver algum tipo de comércio, as pessoas precisam descansar, comer, então no meio do caminho vai desenvolvendo os vilarejos. Então olha aqui, a Sociedade do Ouro, a população da Capitania do Ouro, negros 52%, pardos 26% e brancos apenas 22%. A gente está aqui no ano de 1776, tá? Vou avançar mais um pouco para pensar a vida do escravizado, que aqui ela muda um pouco de figura, ela que sai da lavoura, né, da cana-de-açúcar, e agora a gente tem esse processo dentro das minas, vai mudar muito, até a expectativa de vida vai cair, porque dentro das minas é muito complexo trabalhar ali no escuro e ainda quebrando rocha e problemas respiratórios e visuais, né, com aquela poeira toda dentro daquele espaço. Homens livres e pobres, a pecuária colonial, então a pecuária ela vai se desenvolver em outra região, principalmente no sul. A gente vai falar dos gados do sul, que vão dar alguns problemas para a coroa portuguesa também mais para frente, mas eles vão servir para dar suporte à existência da extração do ouro em Minas Gerais, tá? É importante a gente falar da resistência indígena, né? E aí eu vou pedir para vocês focarem no que eu estou trazendo de conteúdo, passando alguns textos aqui do livro sem fazer a leitura, mas focar também aqui na resistência indígena, né? Lógico, não houve só aquele momento de tranquilidade, de paz e de harmonia. Os indígenas também faziam suas revoltas, faziam seus motins, se uniam, atacavam, às vezes, alguns grupos de portugueses no meio da rota, faziam estratégias, fugiam, resistiam à escravidão também, tá? Então, nesse capítulo, eu vou me ater a isso que eu falei. Dica de ouro: resolva as questões do livro, porque aqui a gente tem uma síntese geral do que é o capítulo, tá bom? Tem até a imagem da Rainha Elizabeth aqui, porque a gente vai falar do próximo capítulo, que é o capítulo 20, a Revolução Inglesa, ou as Revoluções Inglesas e a Revolução Industrial. Mais uma vez, rapidinho. A gente vai falar que há alguns processos revolucionários na Inglaterra no século XVIII, vamos começar ainda antes, no 17, perdão, com algumas revoluções. Revolução Civil Inglesa. Os ingleses chegaram a matar um rei. Rei Charles I foi executado
foi decapitado pela população inglesa. Isso por causa de disputas políticas e religiosas, tá? Muito importante essa questão religiosa e também uma questão entre disputa entre quem vai governar de fato a Inglaterra, se são o parlamento ou a família real. No século XVII existe muito essa disputa, tá? E aí a Revolução Civil Inglesa acaba com a morte do rei decapitado, porque o Charles I tenta concentrar o poder em suas mãos e fechar o parlamento. O parlamento não suporta essa afronta, e aí um cara chamado Orwell, ele vai assumir a frente dessa revolução. Ele já era chefe da Guarda Nacional Inglesa, ele assume a frente e dá um golpe de Estado matando o rei, e aí ele se torna um ditador. Mais adiante, a gente tem uma revolução gloriosa. Ela se chama Revolução Gloriosa porque não tem derramamento de sangue. E o filho de Orwell, Richard, ele vai entregar o trono para o parlamento, e dessa forma a Revolução Gloriosa ela não tem derramamento de sangue, e aí o parlamento inglês escolhe Guilherme de Orange como novo rei da Inglaterra, que é da linha sucessória da família Tudor, e aí volta tudo nos conformes. O rei reina, mas não governa, quem governa é o parlamento, ok? Quais são as consequências na Inglaterra para as revoluções inglesas? As consequências é o seguinte: a transição do absolutismo para a monarquia. Então, a gente tem uma monarquia, havia uma monarquia absolutista na mão de Charles I, que foi morto por causa do absolutismo, e aí a gente tem agora uma monarquia que é parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa. O caso da rainha Elizabeth, e agora o caso do seu filho, que se tornou rei, Charles III. Tá bom? É importante também saber que esse monarca ele está abaixo da Constituição, portanto, a gente tem uma monarquia também constitucional, o rei não pode tudo, e a limitação desse poder real a partir da Constituição, certo? Vamos lá. Esse processo todo ele vai ser muito importante para a população Inglaterra se ver como nação. E a Inglaterra, que era a rainha dos mares naquele período, começa a se movimentar em direção ao fim do feudalismo lá, que a gente já viu em alguns períodos, e partir para esse mercantilismo a partir dos mares e concentrar muita riqueza. Essa concentração de riqueza nas mãos de algumas famílias ou nas mãos dessa nobreza, aqui ó, a República de Cromwell, a restauração da monarquia, a Revolução Gloriosa, eu fui falando sem passar a página, né? Então aqui eu chego na Revolução Industrial. A grande questão é o que faz ali a pergunta, né? Por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar? Primeiro, acúmulo de capital. A Inglaterra já estava acumulando riqueza, depois modernização da agricultura, então a gente tem lá uma economia estabilizada, mão de obra farta e barata, lembrando que essa mão de obra muitas vezes ela vai estar nas suas colônias, ela é mão de obra escravizada, abundância de carvão mineral e ferro no subsolo inglês, não somente no subsolo inglês, mas também nas colônias inglesas. Por que carvão mineral e ferro? Carvão mineral em ferro, carvão mineral para fazer as máquinas funcionarem e ferro para fazer as máquinas. Então, essas são as duas matérias-primas mais importantes da Revolução Industrial, tá? E aí a gente vai para o processo de máquinas e da indústria e do sistema fabril, tá? Então, vamos lá, só para lembrar, esse processo de industrialização ele acontece na Inglaterra por causa principalmente da acumulação de capital e também da exploração colonial que a Inglaterra praticava e fazia com que esses países que ela colonizava tivessem que consumir os seus produtos, como um pacto colonial. Da mesma forma que Brasil, como colônia de Portugal, só podia fazer comércio com Portugal, Inglaterra tinha várias e dezenas de colônias
que só podia comercializar com a Inglaterra. Isso faz a Inglaterra enriquecer, tá bom? Chegando agora no sistema de fato industrial, o que foi a Inglaterra, a gente tem aqui um problema muito grave, porque a Inglaterra começou a perceber que o que era riqueza agora não era o solo, e sim o que era fabricado dentro das fábricas. E aqui a Inglaterra ela causa um grande problema para os agricultores. Por quê? Aquelas grandes terras que existiam, agora elas vão ser desocupadas, os camponeses vão ser expulsos daquelas terras para as pessoas criarem carneiros, por exemplo, para poder ter lã para fazer roupa nas fábricas. Então, cria-se até aquela famosa frase de carneiros comedores de pessoas. Por que isso? Isso significava que as pessoas eram substituídas por carneiros nessas regiões, os carneiros relacionados à Revolução Industrial, e dentro desse processo, as pessoas que ocupavam esses espaços passam a ter dificuldade de sobrevivência, tá? Então, essa é a relação aí que a gente tem desses trabalhadores do campo e essa relação com os carneiros, tá? Lógico, a gente não consegue frear, e aí isso daí vai se expandindo, as capitais vão se formando e as pessoas vão se reajustando no trabalho. No começo do trabalho das fábricas, não existe leis trabalhistas. Então, aqui a vida dos trabalhadores é péssima. Eles trabalham quantas horas o patrão quiser, num ambiente insalubre. O que significa isso? Péssimo, sujo, fedido, sem iluminação, sem ventilação. Então, um ambiente muito tóxico para sobreviver, trabalhando de 12 a 15 horas por dia, com crianças, velhos, homens trabalhando. Então, a criança se pagava menos, depois a mulher e depois o homem recebia mais. Então, essa é a relação da vida dos trabalhadores na fábrica, até o momento que os trabalhadores se revoltam e criam um movimento chamado ludismo. Esse movimento ludista é o seguinte: as fábricas estão, o pensamento deles as máquinas estão tomando o trabalho dos funcionários. Então, um lugar que trabalhava 10 pessoas, agora tem uma máquina, só trabalha uma pessoa para operar essa máquina. Eles começavam a fazer o quê? Os ludistas? A sabotar essas empresas. Eles invadiam as fábricas na madrugada, destruíam as máquinas, acreditando que seu trabalho seria restaurado no dia anterior. Na verdade, o que aconteceu é que houve uma confusão com a polícia e muitas prisões e tudo mais, e a gente sabe que o processo de industrialização segue avançando a partir daí. Porém, isso não dá certo, e aí a gente tem um outro movimento surgindo, que é o cartismo, que é esses próprios revoltosos, só que agora sabendo que não dá certo mais destruir as fábricas, o que eles fazem? Eles começam a escrever cartas para fazer esse diálogo com o patrão. Vai surgir aí o que a gente hoje conhece como sindicato, que é essa relação entre o burguês, dono da fábrica, e o proletariado, que é o funcionário dessa fábrica. É lógico que depois de um tempo, essa mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, a gente vai ter alguns avanços, né? Então, os avanços vão estar aqui na página 426, e aí eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Então, olha lá, limitação do trabalho, em 1833, né? De crianças, olha aí, de 48 horas semanais. E de 13 a 18, 69. 42, proibição do trabalho infantil e feminino nas minas. 46, suspensão de impostos sobre cereais importados. 47, estabelecimento de jornada de trabalho de 10 horas o dia. 78, limitação do trabalho das mulheres, 60 horas semanais. 1919, jornada de trabalho de 8 horas. Então, como que o trabalhador conquista esses direitos? Por causa do seu processo e sua força na mobilização coletiva, tá certo? Meus queridos, bons estudos para vocês, façam as atividades do livro. Qualquer dúvida, terça de manhã eu estou no colégio, ou me mandem um e-mail. Forte abraço e até lá.